Olá, alunos da Escola Celestino de Souza, aqui é o professor Valver. Hoje nós temos mais uma aula de História para o nono ano, onde nós iremos tratar a segunda parte do capítulo 8, que vai tratar sobre as condições e o fim do tráfico negreiro no Brasil. Então a gente viu que a partir de 1840, Dom Pedro II assume o poder no Brasil, pelo qual passa aí quase 50 anos no poder. E a questão da escravidão e da abolição da escravatura no Brasil foi um problema que persistiu em todo esse período. Então a gente viu que, economicamente falando, o Brasil, no Segundo Império, ele vai se firmar aí com a economia do café, a economia cafeeira vai ser responsável aí por grandes transformações no Brasil, a urbanização e o início de industrialização tem início aí nesse período. Mas nós iremos tratar hoje principalmente sobre o fim do tráfico negreiro, né, no Brasil. Então a gente sabe que desde o início do século XIX, a Inglaterra, como grande potência industrial, iniciou uma forte campanha pelo fim da escravidão. Já no início do século XIX, os britânicos proibiram o tráfico de africanos escravizados para as colônias, né, e também aboliram a escravidão em seu país. Então, essa pressão dos Estados do Reino Unido para o fim da escravidão no Brasil também teve um grande papel, né, até porque havia um grande interesse aí dos britânicos em controlar as rotas marítimas e o mercado latino-americano. E o Brasil tinha um comércio de escravo independente, né, e isso prejudicava os interesses dos ingleses. E aí, como o Brasil não respeitou as pressões da Inglaterra, em 1845, o parlamento britânico aprovou uma lei que é chamada Lei Bill Aberdeen, que autorizava aprisionar qualquer navio suspeito de transportar africanos escravizados. Aqui no Brasil, apenas em 1850, foi proibido o tráfico de africanos através da lei Eusébio de Queiroz. Aqui no Brasil, a escravidão, ou a abolição da escravidão, ela se deu através de um lento processo, né? Por exemplo, né, quando os Estados Unidos, em 1863, aboliu a escravidão, Brasil e Cuba eram os únicos países da América onde persistia a escravidão. Aqui, por exemplo, os proprietários de escravos, eles tomavam consciência de que isso poderia ocorrer também aqui no Brasil, e então eles preferiram que isso ocorresse de uma forma mais lenta e gradual. Por isso que a gente vai ver até a Lei Áurea, né, que promoveu a abolição da escravatura no Brasil, ocorreram várias leis que, que iam de encontro aí à lei da escravidão. Então a gente tem, em 1871, o governo imperial aprovou uma lei chamada Lei do Ventre Livre, que declarava livre os filhos de escravas nascidos a partir daquela data. A partir de 1880, né, se intensificou aqui no Brasil, principalmente as chamadas campanhas abolicionistas, e também a resistência dos escravos se tornaram mais intensas. Então, nesse período, foram comuns as fugas de escravos fugindo das fazendas. Eles passaram a invadir determinadas propriedades mais distantes para a formação de colonos, e outras formas também de resistência, como a desobediência, a recusa de ir ao trabalho, foram alguns dos meios utilizados para combater a escravidão no Brasil. Então, a sociedade brasileira também ajudou nesse processo, né? Várias campanhas abolicionistas em várias províncias do Brasil ocorreram nesse período,
E em 1885, 4 antes da Lei Áurea, foi aprovada a Lei dos Sexagenários, que tornou livres os escravizados mais de 60 anos no Brasil. Essa lei, a lei do sexagenário, porém, quase não teve efeito, porque poucos escravos alcançavam essa idade e os que conseguiam atingi-la já não tinham mais resistências físicas para o trabalho. E aí a gente tem a Lei Áurea em 1888, de 8 de maio, que oficializou a libertação da escravidão no Brasil. A gente sabe que na prática ela foi só a oficialização, porque em algumas regiões, já como o caso do Ceará, que foi o primeiro estado do Brasil a abolir os seus escravos, já não existia mais escravos. Para muitas pessoas, principalmente para os intelectuais, a escravidão acabava sendo uma vergonha para o Brasil. Porém, os proprietários de escravos resistiam e esperavam que o governo imperial pudesse ressarcir em relação à liberdade dos escravos. A abolição da escravatura no Brasil também ela é interessante a gente fazer uma reflexão, porque ela não promoveu a integração dos negros à sociedade, sobretudo devido ao racismo na época, que eles defendiam de que os afrodescendentes não poderiam usufruir dos mesmos direitos que os brancos. Na área rural, grande parte dos ex-escravos, sem condições de garantir o seu sustento, continuou dependendo dos seus ex-senhores. Em algumas regiões, os libertos estabeleceram em parcerias, arrendaram as terras dos seus antigos senhores. Nas áreas urbanas, os ex-escravos, muitos deles sem qualificação profissional, tiveram que se submeter a atividades pesadas e mal remuneradas. Muitos não conseguiam trabalho e iam viver nas ruas em condições miseráveis. É bom que se fale também, que esse racismo, esse preconceito, essa falta de amparo aos africanos, ele reflete até hoje, quando a gente sabe que as pesquisas mostram onde a maioria dos escravos continuam, dos afrodescendentes, continuam excluídos de vários setores da sociedade, onde a maioria vive aí o analfabetismo, a falta de condições sociais atinge mais esse grupo do que os brancos ainda na atualidade. O trabalho livre no Brasil, pós libertação da escravatura no Brasil. Na época, a lavoura cafeeira era o que estava sendo desenvolvido no Brasil, e aí com os africanos livres, eles vão preferir aí o trabalho com os imigrantes europeus. Inicialmente, isso já na década de 40, o Brasil já começava a experimentar esse sistema de parceria. Era um sistema que favorecia apenas os proprietários da terra, porque as pessoas vinham da Europa, iludidos muitas vezes através das propagandas, porque nos Estados Unidos muitos vieram e conseguiram prosperidade e tudo. E aqui no Brasil, nesse sistema de parceria, o imigrante chegava aqui, pegava uma parte das terras do senhor para trabalhar, teria que dar parte do que eles produziam, e na prática eles acabavam muitos endividados, porque o proprietário da terra iria cobrar aí o transporte, o transporte da Europa para cá, e essas pessoas acabavam não tendo como pagar essas dívidas que os senhores cobravam.
Nesse sistema de parceria, né, os colonos, ao chegarem no Brasil, recebiam do proprietário um lote de terra para o cultivo do café. No final da colheita, os lucros obtidos com a venda eram divididos entre as duas partes. Os imigrantes vão reagir a esse sistema, né? E aí é implantado um outro sistema chamado de imigração subsidiada, que era patrocinada pelo próprio governo, o governo imperial e os governos provinciais, que promoveram uma campanha de imigração na Europa, onde as viagens eram custeadas por esses governos para virem para o Brasil. A política de imigração europeia para o Brasil foi motivada pelo ideal de uma nação que, para integrar o desenvolvimento e a prosperidade civilizada, deveria passar por um processo de branqueamento. Então, nessa época, né, várias teorias, principalmente fundadas aí em parte na teoria de Darwin, a evolução das espécies, eles acreditavam que o Brasil, para ser próspero e civilizado, precisaria passar por esse processo de branqueamento. Esse preconceito era reflexo dos estudos, né, que se fizeram na época, né, em que a sociedade deveria ser governada por uma superioridade branca, né, principalmente brancos. Várias pessoas vão defender aí esse posicionamento. E o que a gente sabe que isso não é verdade, né? Essa política apenas reforçava aí o preconceito com os negros e firmava aí a superioridade da raça branca sobre as demais. Algumas transformações no Brasil colonial na época do Segundo Império. Primeiro a gente tem aí a urbanização, né, favorecida pela economia do café, e também o crescimento industrial em algumas regiões do país. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né, Rio de Janeiro já porque era a capital do Império, mas São Paulo, né, com o advento também da energia elétrica, do transporte automotor, favoreceu para que os donos, proprietários, os cafeicultores, por exemplo, tivessem uma fazenda no interior e pudessem já morar na cidade, onde as condições eram melhores. Também a extinção do trabalho escravo implicou no aumento do trabalho assalariado, que vai desenvolver aí também o comércio, já que os assalariados tinham poderes aquisitivos para comprar mercadorias, e isso vai desenvolver também o comércio. E todas as transformações que os centros urbanos vão aparecer, né, com essas atividades ligadas ao comércio, ao transporte e os serviços. No entanto, né, não somente nos dias de hoje, mas naquela época principalmente, os contrastes sociais e culturais eram muito maiores do que na atualidade, acredita-se. Porque para a elite, o governo imperial, né, vai fundar o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, destinado apenas aos filhos dos ricos, né? E foi criado também, em 1838, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que teve o objetivo de construir uma história oficial do Brasil que destacasse aí os heróis nacionais e ajudasse a criar uma identidade nacional. Houve nesse período o desenvolvimento expressivo da literatura, da música, do teatro, das artes plásticas e da fotografia no Brasil. Por outro lado, né, 85% da população era analfabeta, cerca de 80% viviam no campo. Nas cidades, as populações pobres viviam privadas dos serviços de saneamento, de eletricidade, saúde, educação, entre outros serviços essenciais à vida digna. Nesse período também, né, o Brasil, enquanto nação, vai se despertar para a construção de uma identidade nacional. Né? O que é que vai dar a identidade brasileira?
Então, é uma corrente artística, né, e cultural que surge na Europa, chamada de romantismo, vai influenciar a construção da identidade brasileira. O romantismo europeu valorizava a liberdade, a natureza e a expressão das emoções. No Brasil, o romantismo vai se diferenciar um pouco do europeu, e principalmente porque os artistas desejavam construir essa identidade nacional pautada no amor à pátria. Nas artes e na literatura predominou a exaltação dos indígenas e da natureza, que se tornaram símbolos nacionais. Os indígenas passaram a ser vistos como o bom selvagem, portador de uma singularidade brasileira. Assim, ele foi também transformado em herói nacional. A gente tem, por exemplo, alguns livros de José de Alencar, né, como Iracema, entre outros, que traz essa valorização aí para o elemento indígena enquanto construtor desta identidade nacional. O fim da monarquia no Brasil. São várias razões que nos ajudam a explicar aí por que a monarquia se enfraqueceu e foi implantada a República no Brasil em 1889. Entre essas razões, uma tem a participação do Brasil na Guerra do Paraguai, que levou anos, né, e esse evento fez com que a dívida do país fosse ainda mais elevada, e fez criar também um grupo forte de oposição ao imperador. Também o exército, né, que participou da guerra, teve contato com outras realidades totalmente diferentes da do Brasil, no Paraguai, que já adotava a República. E mesmo o Brasil sendo vitorioso, o exército passou a exigir o maior poder de decisão na política nacional. O desenvolvimento urbano facilitou a circulação de novas ideias e o crescimento de grupos políticos da classe média, que eram simpáticos às ideias republicanas e almejavam a modernização do Brasil. Nessa época, né, vários países latino-americanos tinham conquistado sua independência e já adotavam o regime republicano. Apenas o Brasil vivia aí o sistema imperial. Então, para esses grupos, a monarquia representava para o Brasil escravocrata e agrária algo que precisava ser superado. E aí o sistema republicano vai aparecer aí como solução. Por outro lado, as elites escravocratas sentiam-se traídas pelo imperador, que havia abolido a escravidão e não indenizou os proprietários de escravos. Havia aí no outro conflito com a Igreja Católica, tendo em vista que o imperador era simpático e participante da maçonaria, né, que era combatida aí pela Igreja Católica. Então, diante disso, o exército se mobilizou para assumir o controle político do Brasil, dando um golpe militar, sem a participação do povo, em 15 de novembro de 1889. A maioria da população brasileira nem sequer, em meses ou até anos, não sabia que o Brasil não era mais império. É o legado da escravidão, né? O legado e a superação da escravidão. A gente, como eu falei, a Lei Áurea aboliu a escravidão, mas foi incapaz de reparar os danos acumulados em 4 séculos de escravidão no Brasil, além da violência de como os africanos eram retirados do seu continente, né, das condições pelas quais os navios transportavam esses africanos e a própria condição degradante dos escravos deixou em nossa sociedade uma herança muito triste e duradoura, né, que é o preconceito racial. Esse preconceito ainda hoje é sentido em nossa sociedade atual. Atualmente, né, nos últimos anos, contra essas formas de preconceito, né, o movimento negro no Brasil tem conquistado alguns avanços por meio de políticas públicas reparatórias e afirmativas, como é o caso da Lei das Cotas,
que foi sancionada em 2020, onde concursos públicos, principalmente universidades, criaram a cota para os afrodescendentes. Então, por hoje é só. Eu peço que vocês leiam o capítulo integralmente para que vocês possam ter um conhecimento mais solidificado a esse respeito. Qualquer dúvida, vocês poderão também entrar em contato comigo no dia da aula e também realizar a atividade. Essas atividades elas servem para fixar melhor o conteúdo trabalhado, e é o momento em que vocês retomarão ao livro para estar respondendo. Vocês deverão copiar as questões no caderno, responder e depois me enviar. Então, por hoje é só. Desejo bons estudos a todos e até a próxima aula.